Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre os momentos da nossa vida em que nós perdemos algo. Geralmente, quando nós perdemos um objeto, nós só damos falta que nós perdemos ele o dia em que nós vamos precisar dele. Ou o dia em que nós vamos fazer uma contabilidade de tudo que nós temos. Quando nós paramos para analisar tudo que nós temos. Em Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 8, Jesus diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? Aqui Jesus está falando de uma mulher que tinha 10 moedas, e em algum momento de contabilidade daquelas moedas, essa mulher ela se depara com a falta de uma delas. O que ela faz? A Bíblia diz que ela acende uma candeia, ela acende uma lâmpada para procurar essa moeda. Quando ela vai e faz isso, o que ela encontra de cara não é a moeda. É uma bagunça, é uma sujeira, ela tem que pegar uma vassoura e começar a varrer toda a sua casa, começar a organizar as coisas, para ela encontrar aquilo que havia se perdido. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós nos deparamos com faltas ou com perdas que nós tivemos. E justamente isso acontece no momento em que nós precisamos daquilo. Em que nós precisamos de algo, nós vamos buscar esse recurso e nós vemos que nós perdemos. Isso pode ser uma intimidade com Deus, isso pode ser uma vida relacional com um amigo, isso pode ser até mesmo a intimidade com a palavra, o relacionamento com a palavra. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 4, Jesus diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui Jesus está convidando a igreja de Éfeso para uma análise, para uma procura de algo que se perdeu, que era o primeiro amor. Talvez essa igreja aqui ela estava suprida em todos os aspectos, na vida econômica, na vida relacional, estava suprida ali nos dons, estava acontecendo milagres, estava fluindo. Porém a repreensão que tinha contra eles era qual? Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês precisam fazer uma faxina, uma varredura na vida de vocês e ver aonde que vocês caíram. Porque quando nós perdemos algo e começamos a procurar, a primeira coisa que nós nos deparamos é com a bagunça, é com as coisas fora do lugar. E a melhor forma de encontrar algo que se perdeu é fazendo uma faxina, é organizando, é jogando aquilo que nós não precisamos fora, para encontrar aquilo que tem de valor. E geralmente, queridos, nós vamos ver que nós perdemos algo o dia em que nós precisamos daquilo. Nós nos deparamos com a perda no dia em que nós vamos precisar daquilo que se perdeu. A Bíblia diz que essa mulher, ela acendeu uma lâmpada na casa dela. E as sujeiras que estavam nos cantos começaram a aparecer. Ela pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Aqui, Jesus diz à igreja de Éfeso: vocês perderam o primeiro amor. Se vocês não se arrepender, eu vou retirar de vocês a lâmpada. Eu vou retirar o castiçal de vocês. Para essa mulher, o que revelaria onde estava a moeda era o castiçal, era uma lâmpada. Era uma luz acesa naquela casa.
E essa igreja, se ela não se arrependesse, seria tirado essa capacidade. O que significa isso em ambas as histórias? O que nos faz encontrar aquilo que se perdeu é a palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que traz luz sobre a nossa vida e coloca todas as coisas no lugar, que nos revela a verdade, nos revela aonde caímos, o que perdemos e como temos que fazer para buscar, para resgatar novamente, é a palavra de Deus. É o relacionamento íntimo com a palavra, o que traz luz sobre a casa e nos permite fazer uma faxina, é a palavra de Deus. É a palavra que vai nos confrontar a mudança, é a palavra que nos vai mostrar a sujeira que há em nossa vida, para que nós possamos remover isso. Porém, no caso da igreja de Éfeso, Jesus diz o quê? Vocês precisam se arrepender, porque senão eu vou tirar de vocês o castiçal. O que é o castiçal na igreja de Éfeso? É a identidade de igreja, é a capacidade que eles tinham de quem olhasse para eles ver que eles eram igreja. Então, o arrependimento não gerado, ele retira de nós a identidade de igreja. Quando nós não nos arrependemos e não fazemos uma faxina na nossa vida, não voltamos atrás e vemos aonde nós caímos e nos arrependemos, nós vamos perdendo a identidade de igreja, porque os castiçais, os 7 castiçais eram as 7 igrejas, e Jesus andava pelo meio das 7 igrejas. Quando Jesus diz, eu vou tirar de você se você não se arrepender, o castiçal é essa identidade de igreja, essa capacidade de ser igreja, essa capacidade de parecer-se com o Senhor. Porque quando não há arrependimento, quando não há uma faxina, quando não há uma busca incessante para ver aonde caiu e se arrepender, nós vamos perdendo essa capacidade. Então a palavra que eu tenho para nós, para essa semana é essa. Nós precisamos constantemente estar vigilantes, fazendo faxinas em nossa vida, ver o que nós perdemos, se nós talvez nos afastamos da oração, se nós nos afastamos da comunhão com a palavra, da comunhão com a igreja, do discipulado, do relacionamento, e isso não tem nos causado uma perda de identidade, não nos tem tornado estranhos no meio onde nós estamos, não nos tem levado os valores nossos, assim como aquela mulher havia perdido um valor, e após a limpeza da sua casa, ela encontrou e se alegrou. Queridos, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.